Boa noite, turma. Tudo bem? Turma, na aula de hoje vou passar aí a introdução aos conceitos de máquinas elétricas, tá? Então, que é o foco da disciplina, né? Até o nome da disciplina é esse, máquinas e comandos elétricos. Então a gente vai entrar aí no estudo de máquinas elétricas. Obviamente iremos focar mais em motor de indução, né, que é o que a gente trabalha com a rede elétrica, mas existem outros tipos que a gente vai estudar nessa aula de hoje, que tem por objetivos, né, introduzir o princípio de funcionamento de motores elétricos do tipo indução, tá? Então a gente já estudou aí as teorias relacionadas à introdução de eletromagnetismo, né, nas aulas anteriores, circuito magnético, estudamos também transformador. Então, o princípio de funcionamento do motor de indução é a indução eletromagnética, mais uma vez, assim como no transformador. Depois iremos ver a conceituação, né, sobre os principais tipos de motores elétricos existentes. Então, quais são os tipos, né, de motores, o tipo de aplicação, né, que envolve cada um, e a estruturação aí dos principais componentes dos motores elétricos de indução, juntamente aí com a análise do circuito magnético, né? Então, nós temos a estrutura física do motor e iremos analisar o campo magnético, a forma que ele interage, né, entre o estator, que é a parte estática, e o rotor, que é a parte móvel da máquina, tá? Então, a princípio, eu vou falar aí de máquina assíncrona, né? A primeira indicação de que poderia haver um intercâmbio entre energia mecânica e energia elétrica foi mostrada por Michael Faraday em 1831, através da lei de indução eletromagnética, considerada como uma das maiores descobertas aí individuais para o progresso da ciência e aperfeiçoamento da humanidade. Tá? Então, Michael Faraday aí, indução eletromagnética na veia, né, para esse tipo de máquina, né, máquina assíncrona, que também é chamada máquina de indução. Observando-se nos estudos de Faraday, o físico Galileu Ferraris, né, de 1885, desenvolveu aí motor elétrico assíncrono de corrente alternada. Tá? Ele é assíncrono porque a movimentação do rotor ela não está em sincronismo com o giro do campo magnético do estator, que a gente vai estudar na sequência. Tá? Por isso do termo aqui assíncrono. Uma construção simples, versátil também, de baixo custo, aliada ao fator de utilizar como fonte de alimentação a energia elétrica, o motor elétrico é hoje o meio mais indicado aí para a transformação de energia elétrica em mecânica, né? Obviamente, muitas vantagens, estudos de diversos anos, aí, diversos momentos aí do setor industrial demonstram que, dependendo do ano, 90% ou 95% aí, dos equipamentos elétricos, das máquinas elétricas nas indústrias, de 90% a 95% são do tipo assíncrono. Tá? Então nós temos aí muito motor de indução no setor industrial, né? E por isso esse tipo de máquina aqui ele vai ser o foco do nosso estudo, e parte de comandos elétricos aí basicamente em cima desse tipo aqui de máquina, de motor, tá certo? Legal, então os principais tipos de motores, vou comentar aqui nesse slide, tá certo? Através dos tempos foram desenvolvidos vários tipos de motores elétricos para atender as necessidades do mercado. A figura ao lado apresenta de um modo geral os diversos tipos de motores existentes atualmente, né? Então nós temos aqui um diagraminha, né, onde temos lá no topo os motores elétricos. E dos motores elétricos, nós temos aí o tipo de corrente pulsante, o tipo de corrente alternada e o tipo corrente contínua. Tá? Então aqui nós temos corrente pulsante, motor de paz, né, conhecido como step motor,
relutância variável e ímã permanente e híbrido. Né? Então, por exemplo, o motor de passo ele é utilizado ali para controle, por exemplo, de sistemas robóticos, né? O sistema aí que eu tenho que controlar uma variação linear ou uma variação angular de forma precisa. Então a gente trabalha com motor de passo, tá certo? Tem também o servomotor, né, que é utilizado em alguns momentos aí também em aplicações como robótica e algumas aplicações industriais, que faz o controle ali de posição. Além dos de corrente pulsante, temos de corrente alternada, que daí a gama é muito grande, né? Temos o motor universal, que ele opera tanto em corrente alternada quanto corrente contínua, por isso que ele é universal. Né? Temos aí na corrente contínua um motor com ímã permanente, campo girante, campo paralelo e composto. Tá? Então são configurações ali dos fechamentos da bobina do motor de corrente contínua. Fora que temos uma aplicação aí muito clássica que é no carro, né? Todo mundo que tem carro vai ter ali um motor de arranque e um motor de corrente contínua, tá? Só para exemplificar. Que funciona ali com os 12 volts, né, da bateria do carro. E aqui em corrente alternada nós temos o motor monofásico, né, o motor linear, e temos o motor trifásico. O monofásico aqui ele pode ser indução ou síncrono, e o trifásico também pode ser subdividido aí em indução e síncrono. O que é utilizado aí na indústria é o trifásico. Por quê? Porque ele tem maior potência, né? Ele tem maior flexibilidade em termos de acionamento. A gente consegue trabalhar com controle aí de velocidade, torque, através do inversor de frequência. Então, a grande aplicação ainda no setor industrial é o motor trifásico vindo aqui para indução. O síncrono, né, ele é normalmente utilizado como gerador. Tá? Pode ser usado como motor, mas normalmente nós temos os geradores síncronos. Tá certo? Existem outros aqui para baixo, tá? Mas eu acabei selecionando esses daqui porque são os mais usuais aí que a gente encontra no dia a dia. Tá? Legal, agora focando aí em motores de indução trifásico, a gente vai ter um estudo aí mais apurado, né, para esse tipo de máquina. De todos os tipos de motores elétricos existentes, esse é o mais simples e robusto, né, o motor assíncrono trifásico, como já foi dito anteriormente, inclusive. É constituído basicamente de dois conjuntos, o estator bobinado e o conjunto do rotor. O nome motor de indução se deriva do fato de que as correntes circulam no secundário, rotor, tá? Então as correntes do secundário elas são induzidas por correntes alternadas que circulam no primário, estator. Se é induzida, obviamente é alternada. Por quê? O que faz o efeito da indução é a variação ao longo do tempo. Estudamos também em aulas passadas esse conceito ali, lei de Faraday, né? Os efeitos eletromagnéticos combinados das correntes do estator e do rotor produzem a força que gera o movimento, né? O movimento para máquinas assíncronas, né? Motores de indução, é conhecido como torque. E aqui temos a imagem, né, de motores trifásicos. Tá? Eu selecionei aqui o exemplo dessa marca, né, para ver aí, tem algumas características, né, o corpo muda a cor, tá? Mas em geral aí o conceito da máquina é o mesmo, tá? Coloquei mais para ilustrar. Ao lado é mostrada a estrutura de um motor trifásico em corte com as descrições de cada componente que compõe a máquina. Então essa imagem aqui ela é muito interessante, né? Porque nós temos a numeração aqui e é dito o que cada coisa representa. Então nós temos lá, número 1, né? Onde está 1? Aqui. A carcaça, né? Essa parte azul aqui, ó. Carcaça metálica que cobre aqui a parte interna do motor. 2 é o núcleo de chapas do estator, tá?
Então tá, cadê o 2? 2 aqui. Então nós temos chapas no estator, assim como nós tínhamos chapas lá no transformador, para evitar aí o superaquecimento, né, o sobreaquecimento ali da parte metálica, o que reduz inclusive as perdas, né, na indução eletromagnética. Temos aí número 3, chapas do rotor, né, aqui em azul. Então o rotor tem chapas, o estator também, para ter aí uma permeabilidade magnética, que é o Mi, já estudamos também, melhor, e daí entra, puxa, qual material? É cobre? É ferro fundido? Né? É uma liga especial? Então nós temos tudo isso daqui envolvido também na parte metálica do estator e do rotor. É bem parecido com o transformador, a única questão aqui é que ao invés de apenas fazer o controle do nível de tensão e corrente de um lado para outro, aqui nós temos o controle do torque ou da velocidade em função de parâmetros elétricos, tá? É isso que muda, mas funciona com o mesmo princípio do transformador, tá? Um motor que a gente vai analisar, inclusive, aí nos próximos slides. Daí tem outros componentes aqui, o 4 é a tampa, o 5 é o ventilador ali para arrefecimento, a tampa defletora, cadê? Aqui, ó, o 6 aqui, da tampa defletora, o 7 que é o eixo, né, para acoplamento de carga, o 8 que é o enrolamento trifásico, esse daqui é muito interessante, ó, o enrolamento trifásico aqui e aqui, né, aqui a gente vai ver também com mais detalhe numa outra imagem aí do slide. 9 a caixa de ligação, então aqui nós temos os fios, né, foi feito aqui o fechamento das bobinas e temos os fios aqui disponíveis para o fechamento do motor, né. 10 os terminais, né, então aqui são os fios, aqui os terminais, né. 11 os rolamentos, tá. Então nós temos aqui o rolamento, porque esse eixo aqui, né, ele vai estar girando, então é necessário rolamentos. E o 12, que são as barras e anéis de curto-circuito. Então aqui, ó, temos essa linha aqui que vai curto-circuitar o nosso rotor. Ah, professor, por que curto-circuito o rotor? Porque nós precisamos aplicar, nesse caso aqui, lei de Lenz, né? Lei de Lenz. O que acontece? Indução eletromagnética, Faraday, né? Aplica uma tensão variável numa bobina, que está magneticamente acoplada a uma outra bobina, então ela induz uma tensão. Se eu fecho curto nessa bobina, surge uma corrente. Se eu tenho corrente, por leis do eletromagnetismo aí, surge torque, tá? E o torque ele é transmitido do rotor para o eixo, né? Ou seja, o eixo vai começar a girar com uma determinada força. O que é interessante, por exemplo, para içar aí um elevador, tá? Então a gente precisa aí de torque, né? Não sei quantas pessoas, 6, 7 normalmente, né? Um peso médio de 70 kg. Então a gente precisa de força nesse motor para ter o içamento aí, né? Levar aí as pessoas para os andares superiores. Legal. Agora falando do princípio de funcionamento. Quando um enrolamento monofásico, perceba, monofásico, quando ele é percorrido por uma corrente alternada, cria-se ao redor deste um campo magnético alternado fixo, cuja intensidade varia proporcionalmente à corrente. Então, esse campo magnético ali, ele é alternado também, tem o mesmo comportamento da corrente, mas ele é fixo, tá? Como a sua orientação norte-sul é sempre a mesma, né? Disse que o campo magnético criado ele é pulsante. Eu tenho norte para cima e sul para baixo. Depois, sul para baixo, norte para cima. Depois, norte para cima, sul para baixo. Depois, sul para baixo, norte, e assim vai, tá? Porém, quando 3 enrolamentos defasados em 120 graus no espaço, né, eu falo também defasado mecanicamente ali, há um defasamento real, né? Eles são percorridos aí também de correntes defasadas em 120 graus elétricos no tempo, caso das correntes do sistema elétrico trifásico de alimentação. O campo magnético criado girante, ele é girante. O campo magnético criado, repetindo, é girante,
tá? Então ele não é pulsante, ele é girante. Ou seja, sua orientação norte-sul gira continuamente e sua intensidade é constante. Então a intensidade ela é constante. Nós temos uma intensidade do campo magnético que ela é constante, tá certo? E com isso gera força também, né? Gera o torque ali. Então aqui nós temos o exemplo aqui do que seria o estator. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ranhuras, né? Aqui, visão aqui tridimensional. E aqui nós temos uma bobina, né? Uma espira, na verdade, aqui. Só que ela está sendo costurada aqui de uma ranhura para outra, tá? Dessa ranhura, por exemplo, não sei se é essa daqui. Vamos adotar que seja essa aqui, ó. Essa ranhura eu vou fechar nessa daqui. Essa eu fecho nessa de baixo. E essa daqui eu fecho nessa daqui. Sempre 180 graus, tá? De uma para outra. Então aqui, ó, entrei com o fio, né? O fio ali de cobre. Passo aqui, retorno aqui, ó, para outra espira. E volto, saio para cá. Então nós temos aqui uma bobina, tá? Temos uma bobina aqui, certo? E o que acontece? Isso daqui é uma, só que eu tenho outras duas. Por quê? Porque o motor ele é trifásico. E obviamente tem mais espiras. Aqui foi colocado dessa forma para que vocês possam enxergar, né? Como que fica. A máquina ela é costurada, tá? Pelos fios. Então entra o fio aqui, daí vai lá por trás, vem aqui para frente, vai lá por trás, sai aqui pela frente e tal, e vai costurando a máquina. Fase A, depois fase B, por cima, por baixo, por cima, por baixo. E depois fase C, por cima, baixo, e assim vai. Então, mecanicamente, nós temos, de fato, 120 graus, né, defasados ali no espaço, além dos 120 elétricos da rede. Agora, analisando aí o campo magnético girante, né, ó, aqui tem umas informações interessantes. Temos aí 2 polos, né, para esse tipo aqui de motor. Então, se eu pegar aqui, ó, número de ranhuras, né, multiplicar aqui pelo número de polos, aqui eu tenho polos vezes 3 igual a sistema trifásico igual a 6, né, 6 ranhuras. Legal. Aqui eu tenho os graus elétricos, né, eu tenho 2 polos vezes 180 dá 360, por isso que eu tenho a entrada aqui em cima e a saída aqui embaixo, por exemplo, para fase A, né. E aqui o que acontece? Num giro completo eu tenho 360, mas como eu tenho 6 ranhuras, eu tenho 360 sobre 6, que dá 60 graus de uma ranhura para outra, tá? E graus entre as bobinas, 120 graus, graus entre os terminais da mesma bobina, 180. Entra aqui nesse ponto, sai nesse ponto aqui, tá? Legal, agora a gente vai fazer a análise, né, do campo magnético. O que acontece? Por exemplo, num determinado instante, a corrente ela está saindo, né? Quando eu tenho ponto, significa que está saindo da tela, tá, turma? Esse ponto é como se fosse uma seta saindo da tela em sua direção. Então, o campo magnético gerado aqui pela fase A vai ser o equivalente a essa seta aqui, tá? Esse é o fluxo magnético, melhor dizendo. Fluxo magnético é seta vermelha, por quê? Porque a corrente está saindo desse ponto, dá a volta lá por trás do motor e entra, o X entrando aí na tela, tá? Na tela aí do computador de vocês, é como se tivesse uma setinha aqui entrando. Então a corrente sai desse ponto e entra nesse ponto. Por regra da mão direita, né? Se vocês pegarem aí os 4 dedos, mão direita, tá? Não vai confundir. E fazer o giro desse ponto para esse ponto, ou seja, os dedos saindo desse ponto e entrando nesse ponto, nós temos que o polegar vai estar para cima, ou seja, fluxo magnético A é na vertical. No caso aqui da fase B, mesma coisa. Sai a corrente desse ponto e entra aqui. Então, regra da mão direita está 60 graus em relação a A para a esquerda. Fase C também, sai desse ponto e entra aqui. Ou seja, o vetor está 60 graus para a direita. Agora, se eu somar os 3 vetores, o que eu faço? Tenho que botar na ponta do vetor A o vetor B e na ponta do vetor B
o início do vetor C sendo a ponta do vetor C o fim. Tá? Então, se eu redesenhar isso daqui, eu tenho algo parecido com isso, né? Soma vetorial desses três vetores é isso daqui, né? A ponta de um é o começo do outro, a ponta do outro é o começo do terceiro e a ponta do terceiro, são três fases apenas, é o ponto ali onde nós temos a resultante, tá? Então, a resultante parte da origem do primeiro vetor até o fim do terceiro vetor. Então, nós temos o fluxo magnético resultante. Esse fluxo magnético resultante é 3/6 do fluxo máximo, tá? E ele é constante, tá? Conforme a gente vai perceber. Eu fiz essa análise apenas para um instante qualquer ali da rede elétrica, tá? Depois nós temos outros dois instantes, né? Deixa eu até que comprimir um pouco a imagem aqui para caber. Então, num outro instante, né, a corrente aqui é fase A, né, tá saindo daqui, entrando aqui, o vetor A ainda tá a mesma coisa. O C agora, ele tá saindo daqui, entrando aqui, o C é a mesma coisa, também não mudou, né? O C tá saindo aqui, vindo para cá, o C é a mesma coisa, 60 graus à direita aqui. O B muda, o B que estava saindo daqui e entrando nesse ponto, agora ele sai deste ponto e entra aqui, tá? Nesse belinho aqui. Então, fazendo a regra da mão direita, né? Sai os 4 dedos da mão direita, entre os 4 dedos da mão direita aqui, o polegar é o vetor φB, né? Então, o fluxo magnético B está aqui. Se eu quiser determinar a resultante agora, eu tenho que somar, né, vetorialmente de novo esses 3 vetores, né? Fazendo essa soma, nós temos essa resultante. Então, perceba, ó, esse amarelo estava onde? Estava lá para cima, vertical. Agora ele já deu um giro. Ele girou aqui já 60 graus. Está aqui. Num outro momento, eu tenho que a fase A, opa, não tem nada aqui. O que aconteceu, professor? Ela tem zero. Tá? Se não tem nada aqui, não tem ponto nem X, ela vale zero. Então, o B e o C, eles estão aqui. Só que é o tamanho da seta aqui. Esse tamanho era 1. Agora é maior. Tá? Então, eles ganharam intensidade para compensar o vetor do fluxo magnético da fase A, que não existe mais. E se eu somar esses dois vetores, adivinha onde dá resultante? Justamente em cima da ranhura equivalente à fase A. Então, o que eu queria que vocês percebessem na análise do campo magnético girante é isso. Nós tínhamos lá no slide anterior, né, não coube nesse daqui, mas no slide anterior nós tínhamos um vetor amarelo aqui na vertical, 90 graus, ó, em fase aqui com esse vetor φA, só que ia mais para cima, né, porque é um vetor maior, o resultante estava aqui, na vertical. Depois, num segundo instante, ele girou aqui 60 graus, né, sentido horário. Depois, num terceiro instante, girou mais 60 graus, sentido horário. E adivinha? Num quarto instante, mais 60 graus. Num quinto, 60 graus, 60 graus, 60 graus, 60 graus, certo? Você teria ali o giro completo. E assim vai a máquina, ela vai girando por conta desse campo magnético, tá? O campo magnético ele gira, então ele acaba arrastando o rotor da máquina também. Só que, por que é assíncrona? Porque o rotor ele não gira na mesma velocidade do campo magnético girante, tá? Então a velocidade desse campo magnético é uma, tá? A velocidade do eixo do rotor, a velocidade ali, por exemplo, do elevador é outra, entendeu? O elevador ele não vai subir na velocidade do que nós temos aqui no campo magnético girante, tá certo? Em geral, o acionamento da máquina entra aí em uma outra disciplina na realidade, né? Mas o que vocês têm que entender é isso daqui. A velocidade do campo magnético girante do estator é sempre maior que a velocidade do eixo mecânico da máquina. Beleza, turma? Então, a aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Lembrando sempre que eu estou disponível no Microsoft Teams para qualquer dúvida que vocês tenham. E entrem em contato, mande foto, áudio que vocês acharem pertinente para
que tenham aí um melhor aproveitamento do curso. Beleza? Grato a todos mais uma vez, bons estudos, até!